o nosso tema, que é justamente esse, né? A interpretação dos sonhos e o autoconhecimento, com base, obviamente, em nosso amigo Freud, não só Freud, não é só Freud, porque tem também Melanie Klein, entra todo mundo nessa história também, né? E a gente começa perguntando para nós mesmos, né? O que seria o tal do sonho, né? O que serão esses tais sonhos? Houve muito debate, muita polêmica, principalmente com o pessoal de neurociência, tá? E quase todos os neurocientistas que condenavam a ideia que o sonho tinha um significado, hoje eles já têm absoluta convicção de que realmente os sonhos têm um significado. Agora, depende de que parte do sonho, como nós vamos ver, né? Então, o sonho, será que é um passeio sem sentido pelas nossas memórias? Muita gente pensa isso. Será que é como uma conversa, eu conversando comigo mesmo? Ou será que é algum tipo de mensagem para mim? Gente, é tudo isso. Ele tanto é um passeio sem sentido pelas nossas memórias, que em determinados momentos ele faz isso, como ele é uma conversa de nós conosco mesmo, tá? Ou seja, uma conversa do nosso eu interior com o nosso eu aparente. E também tem mensagem para a gente. Isso a gente vai ver que tem mesmo, tá? E é por isso que ele é importante, porque a conversa, nós conversando conosco mesmo, nós escondemos muita coisa de nós, né, como nós vamos ver. E acaba a gente tendo que interpretar alguma coisa para saber que mensagem que ele está mandando para a gente, que mensagem está vindo de lá. Né? Ah, Renato, vou verificar isso sim, Renato. Vou verificar essa coisa. Você pode passar depois um WhatsApp para mim, para eu não perder aqui, no chat, para eu verificar lá, ok? Com a Unigrade isso. Tá? Porque realmente esse tema vai ser interessante. Tá? Então, o que a gente precisa ver? Nós precisamos ver de cara que o que nós queremos, todos nós, o que todos nós precisamos, é ter saúde psíquica. Não tem dúvida. Nós precisamos dessa saúde psíquica. Só que Freud deu um susto na gente. Tá? Porque em alguns momentos da obra dele, ele fala claramente que só quem não segura as pulsões, ou seja, os impulsos do id, é que tem saúde psíquica. Ou seja, quem satisfaz todos os seus impulsos é que tem saúde psíquica perfeita. E a gente sabe que é meio complicada essa história de satisfazer totalmente todos os impulsos do nosso id, né? Porque a gente tem aí o aparelho psíquico. Nós estamos com os dois aparelhos, né? Como nós já vimos nos outros temas, nos outros minicursos nossos, nós de vez em quando mostramos essa figura para analisar de alguma forma, né? E no primeiro aparelho psíquico está lá embaixo o inconsciente, aí à esquerda na figura, né? O pré-consciente quase na linha d'água e o consciente acima da linha d'água. Mas, como eu falei, isso aí não funcionou direito para tudo. Então, ele criou essa ideia do ego e de superego, que é o que nós temos estudado toda vez que a gente toca em psicanálise nos nossos minicursos. Né? Então, nesse ego, id e superego, nós temos uma coisa super importante, que é o id. Porque no id, como também nós vimos, está nosso caráter, o caráter envolve mais o id, mas envolve superego e ego também, mas envolve mais o id. Mas o id está o nosso eu verdadeiro, ali dentro está o eu verdadeiro. Tá? E no ego está o nosso eu aparente. Então, aí é que nós começamos a ter que fazer essa análise de uma maneira bastante criteriosa. O ego é a nossa realidade qual? A nossa realidade manifesta. Então, aí a gente começa a usar o primeiro termo psicanalítico importante, que é um termo que caracteriza o quê? O ego que nós mostramos. O ego que é manifestado, por isso manifesta, né? Realidade manifesta. O ego que nós achamos que somos, aquilo que nós achamos que somos, aquilo que nós mostramos para os outros que somos. Então, o ego é isso, é a parte aparente nossa para os outros e, às vezes, até para nós mesmos. Nós, às vezes, acreditamos piamente que o nosso ego, ou seja, a nossa realidade é aquela.
Por quê? Porque nós ficamos tão envolvidos por crenças que nós não acreditamos que nós podemos ter uma realidade interior um pouco diferente do que aquela que nós sentimos que somos, aparentamos que somos, mostramos que somos. Então, o ego é essa realidade. Tá? Muitas vezes a gente acha que é isso mesmo. E o id? O id é a nossa realidade latente. Aí nós vamos usar também mais um termo psicanalítico que vai ter que ficar no nosso vocabulário a partir de agora. A nossa realidade latente é a nossa realidade que não está exposta, não está extravasada, ela está ali, latente. É como se fosse uma realidade em potencial. Ela está ali. Ela influencia o tempo todo na gente. Ela faz uma força danada para ela ser a nossa única realidade. Mas a nossa realidade manifesta segura isso e não deixa ela se expor, ela extravasar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa realidade latente, ou seja, a nossa realidade em potencial, ela tem determinadas características que o ego não quer que a gente mostre. Por quê? Ou porque acha que é incompatível com a sociedade, ou tem incompatibilidade local com o grupo que a gente está, uma série de coisas, como nós vamos ver. Bom, só tem uma coisa, para que nós estejamos de bem conosco mesmo, nós precisamos que esse id esteja seja extravasado. Então, nós não podemos extravasar todo ele. Então, por isso é que Freud fala isso, que quanto maior a distância entre a nossa realidade e a nossa realidade manifesta, a nossa realidade latente, maiores os nossos problemas psíquicos. Quanto menor essa distância, quanto mais nós conseguimos diminuir essa distância, maior a nossa saúde psíquica. Eliana não tá me ouvindo, né? Bom, Eliana realmente tem que sair e voltar de novo, porque isso acontece de vez em quando. Tá? Agora, todo mundo está me ouvindo? Que é bom saber isso, né? Deixa eu ver aqui. Sim, professor. Vocês. O restante do pessoal está me ouvindo bem? Sim. Tá, né? Que ninguém reclamou? Sim. Ok, tranquilo. Sim. Então, o problema é com o computador de Eliana. Tem que sair e voltar de novo, viu? Ok, tá joia. Bom, então, quanto menor essa distância, maior a nossa saúde psíquica. Então, veja só como é que fica a nossa situação. Nós sabemos que temos que satisfazer o nosso id, mas sabemos que o ego não deixa em determinados momentos. Então, nós temos que ver como fazer a satisfação. A psicanálise faz de tudo para que você entenda tudo do seu id e o satisfaça. Porque a psicanálise está pouco ligando com o comportamento humano. Já a psicologia, não. Quer que você esteja bem consigo mesmo, mas de bem com a sociedade. Na psicanálise, você não está nem aí. Tá? Então, quanto maior a distância, menor a saúde psíquica. Quanto menor a distância, maior a saúde psíquica. Então, nós temos que ver mesmo como é que a gente vai reverter, reduzir isso. Como nós podemos reduzir essa distância? E todo o nosso trabalho, toda a nossa força mental, todo o nosso projeto de vida, todas as nossas metas e tudo, devem incluir esse entendimento do id, entendimento correto do id, para podermos satisfazê-lo, porque muitas vezes esse bloqueio que o ego faz do id é simplesmente por falta de conhecimento profundo da essência do id. Porque quando a gente descobre a essência do nosso id, nós vemos que ele não é perverso, ele não é incorreto. Nós é que temos uma tendência, pelo menos em todos os ids que eu analisei até hoje, de todos os pacientes meus, que eu analisei, não, que eles analisaram. Né? O psicanalista apenas vai sugestionando o paciente para ele ir fazendo a análise dele. Então, todos eles chegaram a conclusões maravilhosas de quem eles são. Tá? Então, eles acabaram satisfazendo tudo aquilo que eles achavam que não podia, porque, na realidade, não era bem aquilo que eles achavam, aquele id que ele tinha. Essa é a ideia. Tá? Então, nós vamos ver que isso a gente vai descobrir quando a gente descobrir o nosso próprio eu interior.
E é isso que nós vamos ter várias formas de fazer, e a de hoje, a desse curso, vai ser por meio da interpretação do sonho, que eu acho a maneira mais correta, mais tranquila de fazer, e que não será feita por nós. Isso é interessante. Quem vai interpretar o nosso sonho não vamos ser nós, vai ser a nossa mente, sugestionada por nós. E isso a gente vai ver no decorrer desses 3 dias, né? 3 noites. Né? Bom, então, vamos buscar a redução dessa distância. É que a gente vai fazer isso. Como a gente vai reduzir esse espaço ego-id, que é isso que a gente quer? Bom, várias maneiras existem para a gente fazer essa redução. Uma delas é utilizando os terapeutas, as psicoterapias, diversas psicoterapias. A psicologia ajuda muito, a psicanálise vai no ponto quando tem neurose. Todas as psicoterapias nos ajudam a diminuir essa distância, cada uma com a sua forma de atuação. Tá? Então, todas as linhas psicológicas ajudam, e todas as linhas psicanalíticas, elas vão na busca da cura, inclusive da neurose provocada por essa distância entre o ego e o id. E aí é outra coisa que é importante nós sabermos. Essa distância entre o ego e o id, ele acaba criando neuroses, e neuroses cada vez mais bravas. Por isso que nós temos que trabalhar para diminuir isso, né? O máximo que a gente puder diminuir isso. Então, as psicoterapias ajudam bastante, tá? Todas elas. As autoterapias, tá? Elas ajudam muito a pessoa também. A autoterapia é o que nós vamos ver. Essa autoterapia passa por diversas linhas de pensamento também. São exercícios de autoentendimento, tá? Que são fantásticos, como nós vamos ver. Tá? Nós vamos ver uma delas, né? Nós vamos ver as outras também. Outra tentativa de manter a saúde psíquica boa, reduzindo o espaço entre o ego e o id, é mergulhar nos livros de autoajuda. Também existe. Né? É outra maneira da gente tentar descobrir isso, tá? Descobrir a nossa satisfação, nossa felicidade, nossa saúde psíquica, etc. E, obviamente, tem também as orientações religiosas e todo tipo de orientação que existe por aí. Bom, observando essas 4 principais aí, eu daria 5 estrelas para as psicoterapias, porque realmente com a psicoterapia é muito mais fácil de você conseguir mergulhar dentro de si mesmo, porque você tem um profissional na sua frente, você tem um espelho humano na sua frente, então é uma coisa maravilhosa a psicoterapia. Na autoterapia eu daria 4 estrelas, que é muito bom, não tão bom quanto você tendo um profissional na sua frente, então eu dou 4 estrelas. Tem colegas meus que dão 5 estrelas para a autoterapia também. Olha, eu gostaria muito de poder ser muito sincero dando 5 estrelas. Não dou, não. Por enquanto, não dou, não. Porque eu faço, acho muito boa, eu consigo muitos resultados positivos comigo, o tempo todo sempre consegui, desde jovem, mas eu sempre acho que falta um detalhezinho, que é a visão do outro. Porque, obviamente, nós só temos a nossa visão. E na psicoterapia você tem a visão do outro, né? Eu acho fantástico. O mergulho nos livros de autoajuda, não daria nem 3, daria 2 estrelas, tá? Por quê? Um livro de autoajuda, todos os que eu li até hoje, eu gosto até de ler de vez em quando, não muito, né? Eu leio um por ano no máximo, um livro de autoajuda, só para conhecer o autor, o novo autor, ver a linha dele, etc. Mas não gosto muito dos livros de autoajuda, não. Mas ajudam. Tá? E a orientação religiosa? Essa eu daria 1 estrela por alguns motivos importantes. Por quê? Embora eu seja uma pessoa religiosa, tá? E uso muito a religião, faço minhas orações sempre, me dedico a elas, tudo, a religião é uma geradora de crenças limitantes. Há as crenças que você sente por dentro, que é uma convicção sua, e há uma série de crenças limitantes que acabam prejudicando o autoentendimento. Então, não sou contra, como eu estou falando, eu sou religioso, sou católico, faço minhas orações sempre, diariamente, diversas mesmo, inclusive, porque mas as crenças existem.
Então, há diversas criações dentro das religiões que limitam muito a pessoa no seu autoentendimento. Então, por isso que eu dou uma estrela, tá? Mas o que nós vamos ver hoje, o nosso foco é a autoterapia. E na autoterapia, o que nós precisamos ver é justamente que nós precisamos, por meio da autoterapia, nosso foco é o quê? É a descoberta da nossa verdade interior, para que nós possamos viver de acordo com ela dentro das possibilidades. Então, nós não temos nem como viver com a nossa verdade interior se nós não a conhecemos. E nós precisamos saber que, à medida que a gente vai conhecendo essa nossa verdade, nós podemos estar enganados. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tá? E com vários pacientes meus que tentaram autoterapia e faziam autoterapia. Tem vários pacientes meus que não... o contato comigo, antes da pandemia, era um contato uma vez por ano, 2 vezes por ano, etc. Então, o exercício que a gente fazia, que eu fazia com eles, era um exercício de autoterapia para depois a gente discutir. Só depois da pandemia que a gente descobriu que poderia fazer as terapias online. Então, agora, esses pacientes de autoterapia são pacientes meus de terapia normal mesmo, né? Então, já estão comigo. Aliás, lembrando, quem tiver pessoas que precisem, ainda tem uma vaga na segunda-feira. Uma vaga na segunda-feira, se não me engano, de paciente de psicanálise, tá? Essa vaga não é para criança, essa vaga é de adolescente para até idoso. Então, para criança não, que criança está complicado fazer a psicanálise com criança online, né? Mas adolescente já dá, a partir de 13 anos já dá tranquilo. Então, a ideia é essa, quando nós formos descobrindo a verdade interior, e isso é que vocês vão ter que tomar cuidado quando vocês começarem nesse processo, tanto na autoterapia, olhando para dentro de si mesmo, conversando consigo mesmo, como na interpretação dos sonhos, porque a gente vai descobrindo, a gente se descobre por etapas. E a cada momento que a gente se descobre, a gente pode não estar descobrindo ainda a verdade real, que a verdade real ela tem uma série de capas. E essas capas também são construídas com crenças limitantes externas, crenças externas. Porque todo mundo... Vamos dar um exemplo? Por exemplo, minha sogra é uma que fala, nenhum homem presta. Ela não fala de mim, fala dos genros falava de outras pessoas, né? Nenhum homem presta. Até os filhos ficavam danados quando ela falava isso. Aí, muita gente fala, nenhum homem presta, nenhum homem presta. Aí, o que acontece? Isso começa a entrar na cabeça da criança desde cedo. E isso passa a criar uma capa de eu não presto, se ele é homem. Se essa criança é homem, ela começa a criar isso. Deixa eu verificar aqui. Pronto, desliguei. Tá. Daria para pedir para desligar e o microfone está dando interferência. Eu já desliguei aqui. Obrigada. Tá. Então, eu desliguei os áudios geral, tá? Para ver se é alguma coisa dessas. Bom, então, o que aconteceu? Criou essa capa de eu não presto porque eu sou homem. Esse é um problema sério, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas ideias das crenças, porque isso é gerado até por isso. Uma pessoa que fala isso, uma mãe que fala uma coisa dessa, uma avó que fala isso. Então, quantas pessoas falam coisas que interferem na criação dentro da pessoa de crenças limitantes? O tempo todo isso acontece. Então, esse é o grande problema que nós temos. Então, nós precisamos estar atentos a isso também. Aí você descobre uma realidade sua que é uma realidade que você vive, não, eu não presto também. Quando você vai ver, não, você criou aquela capa do eu não presto. Quando você conseguir penetrar mais profundamente dentro de você, você consegue tirar aquela capa e ver que você não é nada daquilo que você estava vendo ali. E isso acontece, inclusive, na sexualidade. Na sexualidade, então, isso é muito caso. Esse caso se torna crença limitante do qual está no inconsciente. Exatamente, Eliana, é exatamente isso. Eliana, você está falando em privado, tá? Você tem que apertar um botãozinho aí para falar em público, para os outros poderem ver também. Então, é crença limitante. E imagina isso. Por isso que eu dou uma estrela para as orientações religiosas, porque na religião as crenças limitantes são muito mais
Ah, você já tentou e não conseguiu, né? Então, não faz mal. Você fala e se for uma coisa geral, eu retransmito para o pessoal. Tá? Então, com isso, a gente fica com mais dificuldade de chegar à verdade, porque é tanto limite que chegam para a gente, tanta capa que chega para a gente, que não é brincadeira, não. Ainda está o ruído de áudio ou já está mais tranquilo? Ou já está... O ruído de áudio foi embora? Ah, ótimo, excelente. Ok. Então, essa descoberta tem que nós tomarmos cuidado. Tá? Então, a gente já vai se preparando para isso. Tá? Não leve um susto. Tá? Poxa, eu sou assim? Não, não leve um susto. Você não é assim. É uma capa que você vai tirando. Na religião, a ideia seria bloquear os desejos. Na psicanálise, a ideia é a realização? Exatamente. Na religião, o bloqueio dos desejos é importante porque tudo é pecado, né? Aquela história do pecado. Na psicanálise, a realização é o objetivo, porque aí, o que a psicanálise quer é a saúde psíquica. Só tem um detalhe: se nós tomarmos o devido cuidado em descobrir quais são os nossos reais desejos, nós vamos ver que nós não estamos indo contra nada que é errado nem antiético. Lógico, a depender da cultura, né? A depender da cultura pode até ser alguma coisa errada e antiética. Mas nós temos que ver que temos que descobrir a verdade real. Tá? Mas, por exemplo, na psicanálise, a gente chega à conclusão, como eu, por exemplo, estava... Eu posso falar aqui tranquilamente, porque não tem nomes nem nada, né? Uma paciente minha era uma prostituta, chefa dona de um prostíbulo conhecido, famoso e tal. Então, ela foi minha paciente, ela e 2 filhas dela. Então, o que acontecia? A prostituição era uma coisa estabelecida na família dela. Tanto que ela era prostituta e 2 das filhas eram também. 2 outras filhas não. Então, o problema dela, para quem estivesse, por exemplo, utilizando a religiosidade para tratá-la, ela ia dizer que o seu problema, as suas angústias, as suas ansiedades, a sua depressão, as suas neuroses são porque você é prostituta. Entenderam a história? E, no caso, não tinha nada a ver com a prostituição. As neuroses dela nada tinham a ver com a prostituição, porque ela estava dentro da prostituição como uma vida, a vida dela era aquilo. Ela já era filha de prostituta, e ela era prostituta, e as 2 filhas eram prostitutas. Então, a vida dela era aquilo. As neuroses delas, nós descobrimos, quer dizer, ela descobriu no tratamento, ela ficou boa, perfeita, etc., está com a saúde psíquica espetacular, mas dentro de uma realidade social que, na religião, ela seria considerado o erro e iria levar muito terapeuta a errar em relação ao motivo da neurose dela. Por isso que é muito perigoso o religioso ser psicanalista. Ele tem que ter desenvolver uma capacidade muito grande de desligar a religião no momento do tratamento psicanalítico. Né? Porque não pode misturar uma coisa com a outra. Senão você justifica. É como, por exemplo, na ciência, você, quando está fazendo pesquisas científicas, você tem que esquecer a religião. Esquecer, inclusive, a ideia da existência de Deus. Por quê? Porque senão você não vai pesquisar, porque você diz, isso é assim porque Deus quis. Se é assim porque Deus quis, acabou, você para por ali. É isso que eu quero dizer, entenderam? Ou seja, não é que a gente tenha que ser ateu, tenha que não... Não tem que ser coisa nenhuma, você pode ser o que você quiser, apenas você tem que saber separar uma área do pensamento de outra área do pensamento, que é o que Renato está falando. Ou seja, discernimento para não justificar a própria opinião. Exatamente isso, Renato. Exatamente isso que está aí. Entendeu? Então, a autoterapia é para isso. Descobrir a verdade interior e viver de acordo com ela. E não se assustar com as primeiras pseudo-verdades, as primeiras pseudo-verdades que vão aparecer. Porque as primeiras podem não ser verdadeiras. Tá? Elas estão muito lá profundamente e elas são, como vocês vão ver, puras.
A gente vai ver isso, tá? Então, uma das maneiras de nós nos descobrirmos é uma conversa comigo mesmo, e esse aí é Jean-Paul Bournet. Para quem não conhece, Jean-Paul Bournet é muito amigo meu, um grande amigo meu, tá? Personagem do meu primeiro livro, Viravolta. Tá? Então, Jean-Paul Bournet dizia isso no livro Viravolta, né? Para descobrir a estrada da felicidade, e assim nós podemos alcançar o prazer supremo da vida, basta viver a verdade, a sua verdade interior. Então, isso está no livro Viravolta mesmo, né? Ele fala isso, e realmente é uma ideia que ele tem para ele mesmo, ele é um pensador, né? E ele discute muito com a sobrinha dele, Kátia Burnet, também personagem do livro, né? Que replica isso. Mas como é que eu vou alcançar essa verdade interior se existe tanta crença limitante, meu tio? Aí ele responde, como respondeu, né? Elimine a autossabotagem. As piores crenças limitantes, na realidade, elas são criadas por nós mesmos. Só assim se descobre quão sublime e pura é a nossa verdade interior. Então, veja só, essa frase de Jean-Paul Bournet mostra aquilo que eu estava falando. Quando a gente começa a tirar essas capas dentro de nós, que são as crenças limitantes, nós acabamos descobrindo que a nossa verdade interior é muito pura, é sublime e pura. Tá? Mas as capas nos enganam. Capas como aquelas que eu falei, nenhum me presta, coisas assim. Então, acabam criando uma realidade inexistente e ruim para nós, péssima para nós. Né? Então, isso é a ideia de Jean Paul. O que a gente precisa, então, a partir dessa ideia de Jean Paul? Nós precisamos eliminar a autossabotagem, é claro, né? Porque nós, eliminando a autossabotagem, nós podemos ter mais facilidade do entendimento. E, obviamente, vamos destruir essas crenças limitantes. Então, a todo momento, nós temos que ver o que é minha convicção pessoal e o que não é convicção pessoal. Isso aí foi jogado dentro de mim, foi introjetado em mim e eu estou achando que eu sou assim. Tá? Então, nós temos que ir destruindo isso aos poucos. As crenças limitantes e tomar muito cuidado para nós não nos sabotarmos. Né? E aí nós vamos buscar o nosso eu interior. Para eliminar a autossabotagem, para destruir as crenças limitantes, o ideal são as terapias psicológicas. Né? Elas fazem isso. Elas conseguem. A psicologia é a competência maior, quem tem maior competência para eliminar a autossabotagem de crença limitante são os psicólogos. Então, os psicólogos são os melhores profissionais capacitados para isso. Tá? Já para buscar o eu interior, aí os psicanalistas são os mais competentes para buscar isso, a busca do eu interior na psicanálise. A autossabotagem, crença limitante, a psicologia. Tá? Agora, não estou dizendo que seja o psicólogo pessoa, o psicanalista pessoa. Não, porque o psicólogo pode ter na sua competência, ele pode conseguir também fazer a pessoa buscar o eu interior, assim como o psicanalista pode também sugerir à pessoa eliminar a autossabotagem e destruir as crenças limitantes. Apenas a seara do psicólogo é aquelas duas de cima e a seara do psicanalista é a de baixo. Tá? Então, a eliminação da autossabotagem e destruição das crenças limitantes a gente consegue como? Autovalorização é uma das coisas importantes nós. Nós precisamos valorizar quem nós somos, o que nós somos, tá? Tudo que nós temos dentro de nós, todos os nossos valores humanos, valores pessoais, nós temos que nos valorizar. Muitas vezes a gente nem acredita na nossa potencialidade e que existe uma potencialidade dentro de nós que pode ser descoberta e colocada à prova. Nós precisamos disso. Tá? Outra coisa é a elevação da autoestima. Nós precisamos da elevação da autoestima. Eliana diz que geralmente todos nós nos autossabotamos e que ela treina. A Eliana treina várias vezes autoajuda na homoterapia. Homoterapia também ajuda, sim, não há dúvida. Então, a elevação da autoestima é importante e a saída da caverna. É na caverna que a gente fica preso à crença limitante.
né? A caverna de Platão, a saída da célebre caverna de Platão, né? Eu tenho falado muito isso para os adolescentes que estão em preparação para as profissões, né? Que a primeira coisa que eles têm que fazer é sair dessa caverna. Tem que sair dessa caverna, porque dentro da caverna a gente só vai escolher 3 profissões: direito, engenharia e medicina. Tá? E não vai ser feliz, porque muito dificilmente todo mundo dá para ser advogado, médico ou engenheiro, né? Bom, então a saída da caverna é uma coisa super importante, né? Para buscar o eu interior, nós fazemos via reflexão, via meditação e via estudo dos sonhos. A reflexão ajuda, a meditação também ajuda, e o estudo dos sonhos é o que nós vamos ver nesse nosso módulo, né? Mas é bom a gente saber quais são todas as outras possibilidades que existem, né? Agora, na reflexão e na meditação, uma coisa muito importante é nós aprendermos a conversar conosco mesmo. Então, essa conversa conosco mesmo, ela tem que ser treinada. Tem que ser treinada. Nem sempre é possível você conseguir escapar da autossabotagem e nem sempre é possível você escapar das crenças limitantes. Então, por isso é que nós vamos ver que o sonho é melhor, né? Mas a gente tem que tentar, porque é um exercício que é bom nós fazermos também, é a gente sempre tentar conversar conosco mesmo. O problema é, como diz também mais um personagem do Viravolta, que nas conversas conosco mesmo, esse é Jairo, nas conversas conosco mesmo, as crenças limitantes estão sempre presentes. Elas impedem que vislumbremos nossa verdade interior, né? E isso é uma grande verdade, né? E aí, então, o que a gente vai fazer? Vamos estudar os sonhos. Qual é a vantagem do estudo dos sonhos? Não tem autossabotagem. Porque o sonho é livre, ele é totalmente livre. Mas nós vamos ver que tem uma parte do sonho que é livre, tá? Então, quando o sonho é criado, a criação inicial do sonho, ele não está nem aí para a sociedade, para a crença, para nada. E ele não permite sabotagem nenhuma na criação dele. É como se tivesse um diretor de cinema, de um roteirista, sei lá, criando um filme. Só que ele pega esse filme e ele vai construindo o filme de acordo com a realidade real mesmo, a realidade sua, interna. Então, não tem autossabotagem, né, nenhuma. O diretor vai criando aquilo perfeitamente dentro da realidade real. Tá? Não tem crença que ele não liga para crença nenhuma, não está nem aí para nada. Nada. Tá? Olha, quem está criando o sonho é o id, tá? Agora, nós vamos ver que o sonho vai sendo modificado e, pior, essa modificação é codificação. Então, ele vai sendo codificado. Então, toda aquela beleza, aquele roteirista todo animado que está criando um sonho, inventando um sonho maravilhoso, um filme espetacular com toda a realidade, tudo que ele quer dizer para você, que é o seu eu, né, interior. Tudo que ele quer dizer para você, ele coloca lá e diz: não, cara, você tem que ser assim, você tem que fazer tal coisa, você fez isso errado, você está vivendo de maneira incorreta, você não está feliz, está vendo? Por causa disso. Aí ele põe tudo direitinho. A mensagem está lá perfeita para a gente, perfeita. Tá? Tem até um momento que essa mensagem chega, que a gente vai ver no gráfico do sonho. Mas, só que nós vamos ver no decorrer do nosso minicurso, que alguém vai se meter nessa história e vai atrapalhar tudo. Tem alguém que vai se meter. Que seria muito bacana se ele não tivesse essa parte da codificação. Seria lindo, maravilhoso. Mas tem alguém que vai se meter aí. Pior que esse alguém está dentro da gente mesmo, né? Dentro de nós mesmos. Então, o sonho o que é? O sonho ele está livre da autossabotagem e, portanto, ele é a pura expressão da verdade, enquanto ele está na criação original. Tá? Uma das coisas mais importantes, quando vem um pensamento negativo, ele anda dizendo, né?
e você se perguntar a você mesmo, eu falei isso, eu faria isso, para que o cérebro venha entender que não é seu eu. Exatamente, trocar pelo positivo. Esse é no pensamento, nós conversando com nós mesmos. Nós sempre perguntarmos a nós mesmos se a gente falou isso mesmo, né? Quando vier um pensamento negativo. É na parte disso. Mas quando a gente entra pelo sonho, muda tudo. Aí começa a mudar tudo. Agora, ele é a expressão da verdade. A única coisa que a gente precisa é decifrar os seus códigos, que não foram colocados na hora da criação. Eles vão ser colocados durante um processo que nós vamos estudar. Tá? Bom, para isso nós vamos ver agora quais são os locais do sonho, o que acontece com cada parte, essa coisa toda. A primeira coisa que nós vamos ver é como é o sono e o sonho na neurociência, para a gente colocar onde está o sonho e qual parte dele que nos interessa. Tá? Então, vamos ver. Na neurociência, tá? O que acontece é que a neurociência, quando estuda a gente, um dos estudos é estudar a carga psíquica que vai se acumulando dentro do nosso organismo. Toda vez que a gente está, todo dia, a gente, ao acordar, a gente acorda, digamos, zerado de carga psíquica. Mas, ao acordar, a gente começa a ter uma carga psíquica que vai sobrecarregando a gente, tá? Então, digamos, você acordou às 6 horas, aí essa carga, essa energia psíquica vai aumentando, até que chega no final do dia, você está com uma tremenda carga psíquica, que essa carga é pesada, tanto que toda noite a gente descarrega isso, tá? E essa carga, ela significa o quê? Ela é provocada por quem? Primeiro, por excitações do nosso interior mesmo. Então, há excitações endógenas, que a gente chama de, na psicanálise, a interpretação dos sonhos na psicanálise, nós vamos estudar exatamente como forma esse psi, tá? As fórmulas do psi, tudo isso, né? Mas aqui não, aqui nós vamos ver que tem um psi aí. Esse psi é o quê? São as excitações endógenas, excitações de dentro de nós. Então, o nosso organismo, essa mistura do aparelho psíquico, ego, id, superego, ele excita a gente e essa excitação traz uma pesada carga psíquica na gente. Então, isso vai aumentando o que a gente chama de quantum de energia psíquica dentro de nós. Isso vai aumentando, até o final do dia, né? Mas não é só a parte endógena. Nós também sofremos provocações exógenas, são excitações exógenas, de fora para dentro. E, na realidade, eu nem sei qual é a mais forte, porque para cada um de nós, uma delas se sobrepõe à outra. Por exemplo, a pessoa que, quando você está muito de bem com a vida, tá, você sofre pouca psi e pouca fi. Tá? Fi é a exógena, né? De fora para dentro. Agora, há pessoas que, por exemplo, se irritam com muita facilidade no relacionamento com o outro. Então, o fi é muito maior do que o psi. Há pessoas que se entendem bem, mas não conseguem tolerar o outro. Tem um psi pequeno e um fi grande, tá? Então, isso acontece. O importante é que essas duas forças, essas duas excitações, elas sobrecarregam a nossa energia psíquica de maneira que cria um quanto muito grande de energia psíquica que nós temos que relaxar. E a gente vai relaxar no período do sono, tá? Quando a gente vai dormir, né, aí, lógico, as excitações endógenas, interiores nossas, reduzem bastante, porque a gente desliga várias partes do cérebro ficam desligadas. Por exemplo, a parte lógica do cérebro é desligada, totalmente desligada. Toda a parte lógica do cérebro, que normalmente é o hemisfério esquerdo cerebral, tá? Ela fica desligada. E há outras partes também do emocional que se desligam também. Então, as energias endógenas são reduzidas bastante mesmo, né? E o cérebro, ele desliga totalmente as excitações exógenas. Então, isso é bacana. As endógenas internas são reduzidas, principalmente a parte lógica. Agora, as exógenas são todas desligadas.
Então não vem nada mais de fora. Quando você vai dormir, não tem nada de fora. Tudo que vem de fora, por exemplo, você está dormindo e você, de repente, ouve um barulho de um trem passando, ou ônibus passando, aqui onde eu moro, tiros de metralhadora também, que é comum acontecer aqui, que atrás de mim tem uma favela braba aqui. Então, esses barulhos já entram naturalmente no sono como barulhos normais que são, eles não são conscientizados, não entra na consciência, então não te assusta. Só se for um barulho completamente diferente dos normais. Por exemplo, se você não mora numa linha de trem, perto de uma linha de trem, e de repente passa um trem, logicamente você vai acordar. Eu morava na entrada do aeroporto, então os aviões de carreira passando, entrando, saindo, não fazia a menor diferença. Agora, se um avião pousar num horário diferente do outro e fizer barulho, aí você acorda. Então, aquilo vai para a consciência. Então, as excitações exógenas são totalmente eliminadas, são bloqueadas no nosso cérebro. Lógico que há erros também, né? Então, há erros biológicos que fazem com que a pessoa não consiga que esse bloqueio fique perfeito, mas aí são defeitos cerebrais, defeitos no funcionamento cerebral que ocorrem com muita gente, como, por exemplo, o sonambulismo é um defeito, em que a parte lógica acorda, funciona e faz ativar os comandos motores e você levanta da cama, anda, etc. Né? Mas o normal, né? As excitações exógenas são todas bloqueadas e a lógica da endógena também. Então, o sono é um momento de relaxamento. Tá? O sono. Bom, agora o sonho pode não existir? Será que pode? Existe a possibilidade de não existir o sonho? Bom, ele, na realidade, existe sempre. Todos os estudos agora, por exemplo, feitos pela Universidade, pelo Centro Laboratório de Neurociências de Kyoto, no Japão, eles mostram que sonhar, todos sonhamos sempre. Algumas experiências feitas, Siddhartha, acho que foi Siddhartha que fez, ele diz que todos os mamíferos, na realidade, sonham. É uma característica de pelo menos os mamíferos todos, os animais mamíferos todos sonham. Não se sabe se os outros seres sonham, mas os mamíferos, com certeza, já foi constatado que sonham. E a gente pode perceber isso, né, com cachorro. É muito comum a gente perceber um cachorro dentro de casa e tal, e você percebe que ele está sonhando, que ele está fazendo sinais de que ele está como se estivesse passando por algum momento sonhando. Né? O cachorro a gente vê isso, pelo menos o cachorro a gente vê. Então o sonho existe, sempre. Então aqui é a pessoa que diz, eu não sonho, sonha assim. Você não lembra do sonho, mas sonhar você sonha. Tá? Então, vamos ver aqui no gráfico do sonho. Onde é que está o sonho? Então, aqui está aquele gráfico que a gente já viu nos outros cursos nossos, né? Em que nós temos aqui embaixo, né? As horas do sono, né? E aqui as frequências cerebrais, né? As frequências, na realidade, elas estão por cores, porque essa frequência vermelha aqui é muito maior do que a frequência de quando você está acordado, e você está acordado aqui para cima. Então, as cores é que mostram as frequências, né? Então, o que acontece? Você vai dormir. Então, isso nós já vimos nos outros cursos. Como é que se faz isso? Vai relaxando, 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 até que o cérebro vai aumentando a frequência, e aqui é aquela área que nós vimos a parte de aprendizagem, essa área que a gente aprende, né? Pois bem, é exatamente nesse momento aqui, que aqui dá o quê? 1h40, por aí, depois que você dormiu, né? É que exatamente nesse momento que os sonhos ocorrem. Que sonhos são esses? Nesse momento, está havendo um tráfego imenso de informações. Esse tráfego imenso de informações liga o hipocampo ao córtex cerebral, porque é a hora em que você pega tudo o que aconteceu durante o dia e você está guardando na memória, nos engramas nossos, né? Cada um no seu espaço de tempo, no seu espaço memorial, para constituir a sua aprendizagem.
Então, é muita informação passando e não pode ficar muito tempo, como eu comentei com vocês nos outros cursos, porque senão pega fogo a cabeça. Então, esfria de novo, né? Esfria tudo de novo para depois ter mais um período desse. Esfria de novo para ter mais um período desse. Esfria de novo para ter mais um período desse. Né? E esfria para ter o último período desse. Pois bem, é exatamente nesse período, no período vermelho, que é o movimento rápido dos olhos, são nesses períodos vermelhos aqui que a gente viu, que ocorre, que é o período dos sonhos. Então, todos esses períodos, a gente está com muitos sonhos na cabeça. Centenas, talvez milhares de sonhos passem pela nossa cabeça. Tá? E tudo vai para a nossa consciência. Tudo vai para a nossa consciência. Nós vimos tudo isso. A única coisa que o nosso cérebro faz é bloquear grande parte disso para você não acordar. Então, muita coisa é bloqueada para você não acordar. E pelo estudo de Freud e de todos os psicanalistas a posteriori, né, esse bloqueio ele ocorre principalmente nos sonhos que estão trazendo uma mensagem para você. Agora tem uma polêmica aqui, uma polêmica que não foi vista até hoje, tá? Que é quais desses sonhos, todos esses sonhos, eles são preparados para levar uma mensagem para nós ou não? Não dá para a gente saber, nós não temos essa resposta ainda, tá? É impossível, ainda é impossível nós termos essa resposta. Kyoto, no Japão, pode nos dar essa resposta brevemente. Por enquanto, nós não temos. Eu, pelo menos, não tenho, pelas análises de Kyoto, que eu estou acompanhando. Não sei se alguém mais tem alguma resposta, se alguém já tem alguma resposta dessa nos outros institutos de pensamento e análise de sonhos. Mas, brevemente, a gente deve ter uma resposta. O que eu sei é que, possivelmente, esses sonhos iniciais aqui não são sonhos com mensagem para nós. Só o último seria, os últimos seriam. A gente vai ver por quê. Bom, a atividade cerebral é imensa. Nós temos altíssima atividade cerebral em todos esses países, todos eles, altíssima. Tá? E o relaxamento muscular está no máximo também. Então, nós temos altíssima atividade cerebral e o máximo de relaxamento muscular, tá? Nesse período todo aqui. Agora, em todo esse período, nós temos também uma baixíssima produção de serotonina. E é a serotonina a maior responsável pelas nossas memórias. Então, reparem, nós paramos a produção de serotonina, então nós estamos diminuindo a capacidade de conscientização disso. E, com isso, possivelmente, nós vamos ter uma dificuldade de lembrar dos sonhos iniciais, por causa da baixa serotonina. Então, nós temos que ver o seguinte, não confundam levar tudo que a gente viu durante o dia para o nosso córtex cerebral, que será a memória consolidada, com a falta da memória que vai para a consciência do momento em que você está dormindo. São duas coisas diferentes. Então, aqui, a baixa serotonina não deixa você lembrar conscientemente do sonho desse período, primeiro, segundo, terceiro. Só que quando chega no final, tá? Quando a gente está próximo de acordar, o que acontece aí? A serotonina volta ao normal. Então, esses últimos períodos aqui, nós já estamos com a serotonina elevada. Significa que agora, esses sonhos daqui já estão com muito mais facilidade na nossa área consciente. Então, esses sonhos são os sonhos que nós vamos poder nos lembrar com muito mais facilidade. Tá? Então, agora, vai ser a serotonina voltou ao normal, você já tem mais facilidade de se lembrar desses sonhos. Tá? Então, isso já é... Esses, sim, pode ser que... Será que só esses trazem mensagem para nós? Não sei. Não temos essa resposta. Mas, pelo menos, esses trazem mensagem para nós e desses nós nos lembramos com mais facilidade. Nós precisamos apenas o quê? Provocar essa lembrança. E como é que a gente vai provocar essa lembrança? Bom, várias maneiras. Quem não consegue lembrar do sonho, pode fazer um detalhe aí, tá? Essa é uma técnica interessante que a gente pode verificar. Por exemplo, você não lembra de sonho, tá bom. Então, verifica qual é a hora que você acorda.
Porque na hora que não é a hora que você acorda por causa do despertador, não. A hora que o seu cérebro te acorda. Né? Não aquele acordar para ir ao banheiro e voltar, não. Acordar de vez. Nessa hora, você olha o relógio e verifica. Poxa, acordei tal hora. Pronto, tá bom. Aí você verifica se você vai dormir no mesmo horário, né? Se é uma constante isso. Então, não consigo lembrar de sonho nenhum, não consigo. Então, você põe o despertador para esse momento aqui, ó. Para esse momento aqui. Que é o quê? É uma hora, digamos, uma hora antes de você acordar. Então, você sabe que você está acordando, seu cérebro te acordando às 6 da manhã. Então, põe o despertador não para 6, mas põe o seu despertador para 5h30, para meia hora antes. Tá? Então, o que vai acontecer com você? Você vai ser acordado exatamente na hora que você está sonhando. Esse sonho com serotonina. Então, você muito mais facilmente vai conseguir se lembrar do sonho. Então, põe o despertador, tocou o despertador, faça um esforço para lembrar daquele sonho. Então, essa é uma maneira da gente acordar na hora que a serotonina já está atuando, que ela começa a atuar quase faltando uma hora para você acordar, e com meia hora, com certeza, ela já está atuando, e você pode lembrar com mais facilidade. Isso para quem tem dificuldade, né? Então, para quem não consegue lembrar de sonho nenhum, essa é uma técnica. Não adianta você acordar aqui, nem aqui, nem aqui. Ou seja, é acordar nesses iniciais aqui. Então, é meia hora, tá? 15 minutos, 30 minutos, 35 minutos antes da hora que seu cérebro te acorda. Tá? Essa é uma técnica. Outra coisa. Então, agora nós já vamos partir para uma coisa que a gente vai ver na quinta-feira, mas a gente já vai preparar desde já. Mantenha um bloquinho do lado da cabeceira, da mesinha de cabeceira, porque acordou, procura escrever o máximo possível que você lembra do sonho. Depois nós vamos ver como é essa técnica. Mas, basicamente, é escrever o máximo possível do que você se lembra do sonho. Tá? Então, e a gente vai ver como é essa escrita. Apenas é mais isso, é o registro diário. O registro diário é algo super, hiper importante para nós fazermos. Tá? Muito importante mesmo. Bom, agora vamos ver o seguinte. Qual é a relação que o sonho tem com a nossa realidade? É importante nós sabermos também, né? Então, vamos ver que relação é essa, tá? Toda vez que você tem um fato que causou uma neurose, tá? Que esse é o máximo da psicanálise, a psicanálise busca esse fato causador da neurose, né? Esse fato causador da neurose afasta você da sua realidade, da sua verdade, da sua realidade interior. Ele te afasta daquilo. Por quê? Porque ele cria uma energia psíquica que vai fazer você se ligar num sofrimento. E esse se ligar num sofrimento afasta você da beleza que é, da natureza boa que tem a sua realidade, a sua verdade interior. Então, todo fato causador de neurose cria esse afastamento da nossa realidade. Tá? E podemos considerar também, no nosso caso, que a gente não está pensando em neurose em si, né? Que uma crença que chegou, uma crença qualquer que chegou, como todas as crenças limitantes, elas causam em nós um afastamento também da nossa realidade. Então, tanto um fato causador de neurose como uma crença limitante nos afasta da nossa verdade verdadeira, da nossa verdade interior. Então, aqui a gente pode colocar fato causador de neurose, mais ou crenças limitantes. Ou crenças limitantes nos afastam da nossa verdade. Tá? Então, olha aí, o sonho já vai começar a aparecer aí. Se você descobrir esse fato, a neurose acaba. Às vezes, a neurose reduz e não acaba porque são vários fatos. Então, você descobriu um, reduz a neurose. Se descobriu o segundo, reduz a neurose mais ainda. Então, às vezes, tem vários fatos para a mesma neurose. Tá? Mas, teoricamente, quando você descobre o fato causador, a neurose acaba. Agora, vamos ver a crença limitante. Também,
Se você se desfaz dessa crença limitante, a neurose acaba. Ou seja, você se aproxima do seu eu. Então, tanto a crença limitante quanto o fato causador da neurose fazem isso. Tá? Bom, aí a verdade interior já se liberta, lógico. Porque se você se libertou da crença ou do fato que causou neurose, significa que você agora está com a verdade interior livre e você já pode chegar a ela com mais facilidade. É esse o objetivo de todo o tratamento psicanalítico. Tá? É exatamente esse. Então, isso é uma ligação fantástica que a gente tem conosco mesmo. Né? Então, esse fato causador da neurose, né? Ou a crença limitante, ela cria uma energia psíquica dentro de nós. Vocês lembram quando nós vimos aquele crescimento do quantum de energia psíquica durante o dia? Né? E esse quantum de energia psíquica aumenta mais ainda do que aquilo que a gente viu, tá? Quando tem um fato causador de neurose ou quando tem uma crença limitante recém-chegada. Então, chegou mais uma crença limitante, lá vem mais problema para a gente. Tá? E aí o que acontece? É uma energia que está dentro de nós. Toda a energia que está dentro de nós, dentro do nosso aparelho psíquico, né? Está dentro do nosso aparelho psíquico, ela está ali pronta para sair, ela quer extravasar, ela precisa extravasar. Tá? E ela tem horas que ela está tão grande, tão forte, que você não consegue segurar, porque essa energia psíquica está segura, está contida. Ela está no id, está contida pelo ego. Mas tem horas que escapa, não tem jeito, ela escapa. E um dos momentos que ela escapa chama ato falho. Ato falho é isso. Imagina, você não sabe por que você está conversando com a pessoa e, de repente, você falou uma coisa que não tem nada a ver com a conversa que você está tendo, mas que, se você pensar bem, tem tudo a ver com o momento que está ali. Olha um exemplo. A pessoa que se enganou no casamento. Que enganar no casamento é esse que eu estou falando? É uma coisa que eu falo muito nas palestras que eu dou para terapeutas recém-formados e para professores também recém-formados, né? Ou em processo de formação continuada. É você se apaixonar pelo seu paciente ou se apaixonar pelo seu aluno. Isso é um perigo, é um grande perigo. Por quê? Porque é muito comum haver o inverso. O inverso é comum demais, né? O paciente se apaixonar pelo terapeuta, o aluno se apaixonar pelo professor. É muito comum. É muito comum em que aluno e em que paciente? Nos alunos ou nos pacientes que têm carência afetiva paterna ou materna, né? Então, o paciente com a carência afetiva paterna, por exemplo, se ele tiver com um terapeuta homem, ele pode se apaixonar por esse terapeuta pensando que está apaixonado de verdade. Na realidade, o aparelho psíquico dele, o inconsciente dele, está querendo pegar esse terapeuta para ser seu pai, para substituir o pai que está faltando. Tá? A mesma coisa acontece com o aluno. O aluno com uma carência afetiva paterna ou materna, ele simplesmente tem a tendência, tem a possibilidade de se apaixonar pelo professor ou pela professora, a depender do tipo de carência que ele tenha. Tá? Isso é muito comum, muito comum. E da mesma forma, ele, aluno, pensa que está apaixonado de verdade, e na realidade não é nada disso. O inconsciente dele quer substituir, quer encontrar um pai substituto ou uma mãe substituta. Agora, o que eu contei isso porque isso é uma coisa importante nós sabermos, né? Agora, o que isso acontece? Por exemplo, a pessoa foi e se enganou. Tá? O aluno foi e se enganou, o paciente foi e se enganou. E o mais velho acreditou que o cara estava apaixonado mesmo. Aí ele acreditou, casou com o cara. Casou. Pois bem, para o mais velho, não vai acontecer esse ato falho. O ato falho vai acontecer para o mais novo, que é o enganado. O enganado é o mais novo, não é o mais velho. O que se enganou, né? O que se enganou é o mais novo. O que enganou o enganado é o mais velho.
Aí o que vai acontecer? Esse mais novo, de repente, está conversando com o marido, ou está conversando com a esposa, ô pai, chama de pai, ô mãe, tá? Então ele chama, e sai sem querer. Não as pessoas que já estão acostumadas a chamar assim, né? Tem gente que só chama o cônjuge de pai ou de mãe, né? Mas a pessoa que chama pelo nome ou não chama, chama de amor, disso, daquilo, e de repente está numa conversa e diz, mas pai, mas mãe, aí pode ter certeza que o casamento foi uma espécie de engano. Houve um amor enganoso aí, tá? Porque a ideia era a substituição do pai ou da mãe. Então, esse é um ato falho, esse é o ato falho mais comum que eu encontro. É muito comum. Agora, tem vários outros atos falhos, né? E que pega até mal, às vezes. Que a pessoa tem dentro de si uma ideia da pessoa que está conversando que não é conveniente dizer. E, de repente, no meio da conversa, sai aquela palavra. Tá? Então, às vezes, é difícil até da pessoa explicar, né? Por que falou aquilo. Mas sai. Então, o ato falho é isso. Por quê? Porque a energia psíquica, às vezes, é tão forte, que não dá para conter, não. Não tem como conter. Tá? Bom, essa energia psíquica, então, ela sai assim, essas falhas, né? De vez em quando sai uma falha dessa. Agora, para ela extravasar, né, o nosso aparelho psíquico tem um caminho padrão, que é o sonho. E é exatamente pelo sonho que essa energia psíquica mais facilmente vai ser extravasada, aliás, o nosso aparelho psíquico vai tentar extravasar pelo sonho que é mais fácil para ele. Pelo menos a criação original é facílima dele fazer. Então, esse extravasamento vai ser dessa forma, né? Pelo sonho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos gerar o sonho. Vamos ver como é que a gente gera o sonho. Logicamente, o ponto principal da geração do sonho começa com a energia psíquica que foi criada por um trauma, seja ele um trauma violento, ou seja, uma crença limitante que faz o mesmo papel do trauma, embora em intensidade menor. Mas tanto o trauma como a crença limitante dá o mesmo problema, tá? Então, aquele trauma ou aquela crença limitante, tá? Ele cria uma rejeição muito forte mesmo. Por exemplo, pode ser, né? Esse trauma, ele pode ser alguém agiu com você de má fé, uma atitude de má fé, uma atitude ruim. Então, você por dentro cria uma rejeição interna e você mesmo criou um trauma aquilo, tá? A atitude que alguém teve com você, tá? Você também pode ter uma rejeição muito forte à atitude que você veio a tomar em reação a alguma coisa. Então, você teve uma reação, essa reação você achou que foi além da conta, tá? E então, por ter tomado uma reação além da conta, aí você mesmo criou um trauma, criou você mesmo aquilo, tá? Então, isso é outra coisa que pode acontecer também, tá? A nossa própria atitude pode acontecer. Bateu em alguém, bateu forte demais, isso acontece, tá? Então, isso acontece às vezes com o pai que está irritado e vai dar uma surra no filho. Então, às vezes, ele não mede a força daquela surra que ele deu e ele depois se arrepende da intensidade da surra que ele deu. Então, isso cria um trauma no pai. Tá? Outro motivo para acontecer essa energia psíquica ser gerada, né, é um desejo muito forte que você acha que tem, mas que você não pode satisfazer. Então, olha o que eu falei, um desejo muito forte que você acha que tem, porque você não entendeu você direito, que muitos desejos muito fortes são enganosos. Tá? Na realidade, a gente nem vai ficar super satisfeito com aquilo, se aquilo for realizado. Então, por isso que é importante a análise nossa interior, a nossa autoanálise. Tá? Então, um desejo forte proibido também pode causar essa energia psíquica, né? Lembranças que são inconvenientes, né? Então, isso é muito comum, a gente que atualmente, por exemplo, as pessoas não estão nem ligando para desastres, para as tragédias, para
pessoas mortas, estendidas, que levou tiro, num desastre. As pessoas não estão mais ligando, mas o nosso inconsciente liga sim. Então, eu vejo, por exemplo, a gente está andando no ônibus ou no carro, etc. Aí, até na televisão, você vê uma cena chocante de algo terrível, trágico e tal. Então, essa cena chocante de algo trágico, algo terrível, às vezes a pessoa vai e quer ver mais detalhes, e vai e observa mais, se é na internet, abre aquilo para observar e tal, fica curiosidade mórbida, né? Aquela curiosidade terrível. E essa curiosidade terrível que a pessoa está, eu não ligo não, eu não estou nem ligando, você não está ligando, mas só que o seu aparelho psíquico está ligando, e isso está trazendo um trauma interior que cria essa energia psíquica que vai fazer a gente se distanciar cada vez mais de nós mesmos. Cada vez a gente vai ficar mais longe do nosso eu verdadeiro. Então, o ideal, nesse caso, né, é a gente escapar de cada besteira dessa, cada coisa dessa. Eu me lembro que eu morava em Niterói e trabalhava no Rio de Janeiro. Então, todo dia eu pegava a barca em Niterói, né? Comprava meu jornal, ficava lendo, e de vez em quando um maluco lá se tentava suicídio e se jogava dentro d'água, né? Isso acontecia com certa frequência. Pois bem, na hora que o cara se jogava dentro d'água, a barca inclinava. Por quê? Todo mundo ia para o lado que o cara se jogou, mas não era para ajudar, não. Era para ficar vendo o cara se afogar. Ou seja, é impressionante a curiosidade das pessoas. E às vezes a barca dava a impressão que ela ia até virar. Nunca virou, né? Mas eu ficava do outro lado. Eu ia para o lado oposto, continuava lendo meu jornal. As pessoas olhavam para mim curiosas. Poxa, esse cara não tem curiosidade? Por quê? Porque isso, olhar, já tem gente para salvar, tem um bote foi jogado, a barca está girando para pegar o cara, né? Tem o marinheiro para jogar a balsa, tudo. Então, a gente não tem nada o que fazer. Então, se a gente não tem nada o que fazer, não atrapalhe. E uma das coisas que atrapalha é todo mundo ir para o lado da barca. Mas isso, para quem está olhando, se por acaso aconteceu uma tragédia, uma coisa qualquer, aquilo vai ficar gravado. E aquilo vai criar um trauma, vai criar uma crença limitante, vai criar um trauma, na realidade não é uma crença limitante, um trauma, e esse trauma vai afastar a gente da nossa realidade. Mais um que nos afasta da realidade e diminui as nossas possibilidades de ter a saúde psíquica. Mais uma, né? Outra, ideias ruins, ideias que fazem abuso físico, abuso sexual, bullying, tudo isso, né? Todas essas coisas criam essa energia psíquica, né? Agora, tem uma coisa, essa rejeição que cria essa energia psíquica forte na gente, ela não depende do fato em si, mas da forma como a pessoa se relaciona com o fato. Então, digamos agora, é uma coisa importante nós sabermos, porque eu já fiz essa experiência lá na Academia de Ciências de Nova York, que é o seguinte, de que forma nós podemos diminuir o nosso sofrimento por uma coisa que nós estamos vendo, que é uma dessas coisas, lembranças inconvenientes, por exemplo, né, que nós falamos, de desastres e tudo. Como é que a gente pode diminuir esse sofrimento para diminuir esse afastamento nosso de nós mesmos e diminuir a nossa saúde psíquica? Como é que a gente pode evitar isso? Transformando a maneira de ver o fato. É interessante. Uma simples transformação da forma de você ver o fato muda tudo dentro de você. Você não deixa de sofrer, mas a intensidade do seu sofrimento diminui tanto, mas tanto, que isso, nessa experiência que nós fizemos, nós colocamos o pessoal com eletroencefalograma, aquelas coisas assim, né? Medição de pressão também, e pressão e eletroencefalograma. O que nós vimos? Como é que foi feita a experiência? Muitos alunos meus já sabem que eu já contei essa experiência nos nossos cursos de neurociência, tudo, né? Nós passamos um filme. É um filme do Detran de lá, que eles passam para motoristas que têm que fazer uma reeducação, né? Então, são filmes de desastres em estradas, mas desastres mostrando trágicos, coisas trágicas mesmo, né? Pessoa despedaçada, tudo, coisas horríveis.
e esse filme vai ser passado para toda a plateia. A gente divide a plateia em 2 tipos de pessoa. Tá? Todo mundo, ninguém sabe quem é o tipo 1, quem é o tipo 2. Só nós sabemos. Então, todas elas estão sendo medidas a pressão e eletrocefalograma. E aí, para a pessoa tipo A, nós chamamos ela e pedimos a ela o seguinte: olha, você é um médico, você tem que assumir a ideia de que você é um médico, traumatologista, tudo assim, cirurgião, etc. E você vai assistir um filme preocupado em perceber os detalhes técnicos de tudo que você está vendo, para você poder agir como um cirurgião numa necessidade dessa. Então, você vai ver um olhar técnico, totalmente técnico, tá? Tudo que você vai ver, você veja tecnicamente. E para o outro grupo, o grupo verde não diz nada. E põe todo mundo lá e começa o filme. Gente, de repente, no meio do filme, você fica pensando que o pessoal do grupo B vai ter um infarto, vai morrer ali mesmo. Tá? O pessoal do grupo A tem alterações, sim. Aumenta a pressão também, tá? Aumenta a atividade cerebral, mas não tanto como o grupo A, como o grupo B. O grupo B, que não foi nada falado por ele, sente tudo, se desespera, entra em crise e quase que morre. Já o grupo A diminui bastante, porque eles estão com olhar técnico. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Você é obrigado a ver uma coisa ruim, obrigado, não tem jeito, você tem que ver aquilo. Procure olhar com o olhar mais técnico possível, como se você estivesse querendo aprender algo para passar adiante, para evitar problemas semelhantes a esse. Aí diminui a nossa sensação. Então, é isso. Essa criação dessa energia psíquica depende mais da maneira como a gente vê do que daquilo que a gente vê, do objeto que a gente vê. Tá? Isso é importante, porque a gente tem que estar preparado para isso, né? Para não sofrer tanto, né? Que no dia a dia a gente vê tanta coisa, tanta... Até, por exemplo, hoje, eu tenho feito isso frequentemente, diariamente, quando eu vejo as notícias desses ladrões que estão em tudo que é canto aí, e mostrando na cara de pau quem eles são, achando que não vai pegar nada para eles. Então, na realidade, a gente deveria ficar com raiva disso, né? Com raiva, irritado. Eu não fico. Eu leio e digo, poxa, meu cara soltou um monte de traficante, assim, o cara deve ter algum problema ele. Mas eu não fico com raiva do cara. Eu estou analisando o cara para ver se eu consigo preparar os meus alunos, meus filhos, meus netos, para não terem o mesmo caráter, a falta, né? No caso, é falta de caráter desses caras. Né? Então, essa análise técnica faz você sofrer menos. Então, você não fica tão irritado. E isso é muito bom. Tá? Por exemplo, que é coisa pior do que a gente está vendo o que aconteceu no domingo lá no Chile, aqueles grupos de mascarados queimando igrejas, destruindo tudo. Grupo de ódio, eles têm ódio por eles mesmos, tanto que eles andam de máscara. Né? Quer dizer, a gente é obrigado a andar de máscara também, e a gente não odeia a gente mesmo, mas é porque a gente é obrigado. Mas eles andam de máscara porque eles odeiam eles mesmos. Então, esse ódio a eles extravasa pelo ódio ao mundo, no caso, às religiões, ao poder constituído, a tudo. Então, quando você analisa, você vê uma coisa dessa, ou você fica com raiva, porque você não está aguentando, intolerante, ou você analisa tecnicamente de que forma nós podemos escapar disso, de que forma eu posso criar meus filhos para que eles não se contaminem com esse ódio que está reinante por aí. Aí modifica, diminui, a gente fica com muito menos problemas e a nossa saúde psíquica se eleva. Né? Então, isso é uma maneira da gente ter a nossa saúde psíquica, a gente tentar manter a nossa saúde psíquica da melhor maneira possível, né? Que é o que a gente tem que fazer. Né? Nós precisamos fazer isso. Né? Senão a gente está frito, gente. Bom, o trauma trauma com rejeição. Tá? Então, realmente aconteceu o trauma, realmente nós sentimos o trauma, realmente a crença limitante está com a gente acredita nela, a gente está preso a ela, a gente está amarrado a ela. Tá? Então, o que acontece? As verdades que nós queremos ter para a gente, né?
Por exemplo, vamos ver no caso da crença limitante, vamos para a religião, que é mais fácil falar, a religião pecado, né? O pecado na religião. Então, aquela crença diz que aquilo que você fez é um pecado. O trauma também, aquilo você rejeitou aquilo, foi um abuso sexual, um abuso qualquer. Tá? Então, vamos ver. O trauma, um abuso sexual. A crença limitante, um pecado que você cometeu. Tá? Então, o que o cérebro vai fazer? O cérebro vai, nesses dois casos, iniciar um processo que o aparelho psíquico, no estudo do aparelho psíquico, Freud chamou de negação, que é esquecer. O nosso aparelho psíquico vai provocar o esquecimento disso. Tá? Por que ele vai provocar o esquecimento? Para que a gente não sofra mais, não sofra mais. Tá? Então, você vai esquecer que você pecou. Aí, se você é católico, na hora que você vai chegar para o padre confessar, você vai esquecer qual foi o pecado seu. Tá? Mas, segundo os padres falam, se você esqueceu, você não é culpado. Mas tudo bem, então vamos por lá. Mas você não é culpado para o padre, para a religião, mas para o seu aparelho psíquico, você continua culpado, tá? Já que você acredita naquela crença limitante. Então, esse esquecimento é provocado pelo nosso aparelho psíquico. Ele é provocado. Tá? Aí vem uma coisa que Freud chamou de Unterdrückung. Esse Unterdrückung, a tradução mais próxima que tem em português é repressão. Então, esse esquecimento, ele entra dentro do nosso inconsciente, ele é reprimido para dentro do nosso inconsciente, tá? Ele é Unterdrückung, ou seja, mas é reprimido, é o que a gente pode traduzir, para dentro do nosso inconsciente, tá? Para quê? Para que a gente esqueceu, como é ver, né? Então, o conteúdo, ele fica numa área que quase totalmente inconsciente, que antes Freud chamava de pré-consciente, tá? Então, ele está lá dentro, tá? Na realidade, ele está, hoje a gente sabe, no id, e que seria o correspondente ao pré-consciente de Freud anterior. Só que, de repente, ali onde está no id quase que de vez em quando vem à tona. Então, você ainda tem resquícios daquilo aparecendo. Você não está totalmente bloqueado, você não está esquecendo totalmente aquilo. Aí, o nosso aparelho psíquico aprofunda mais ainda essa negação, porque ele quer que a gente não sofra mesmo. Tá? Então, como ele quer que a gente não sofra, ele então já faz um troço mais forte, que em alemão seria Verdrängung, e a gente traduziria para o português como recalque. Então, o recalcar aquilo é colocar aquele conteúdo inteiro na parte totalmente inconsciente do nosso id, ou seja, é como se a gente tivesse trancado dentro da nossa cabeça com aquela chave ali. Tá? Então, aprofunda. Essa é a ideia do nosso aparelho psíquico, jogar aquilo, para a gente esquecer completamente. Então, tanto você esquecer, digamos que foi um abuso sexual que fez a pessoa sofrer, então você vai esquecer que foi abusado, esquecer do abuso sexual, esquecer da parte que lhe prejudicou, ou que é um pecado que você cometeu, você vai esquecer daquele pecado. Tá? Você esquece mesmo, aquilo fica recalcado, fica no inconsciente, você não vai saber mais. Só tem um detalhe, você não vai saber, mas aquilo que ficou recalcado lá embaixo, ele ficou recalcado mesmo, ele está preso dentro do inconsciente, mas é uma bola de energia. Esse é o problema. A gente colocou ali, a gente não lembra, mas aquilo é uma bola de energia. Essa bola de energia, tá? Ela é tudo isso, toda essa coisa que você não pode se lembrar de jeito nenhum, e essa bola de energia se junta a uma porção de energias que tem dentro de você e que você não está conseguindo satisfazer também, que são as pulsões do id, que seriam os seus desejos mais escondidos, as suas vontades, etc. Então, junta uma coisa com a outra, olha a bola aumentando. Então, essa bola vai aumentando de intensidade. Tá? Cada vez que a gente tem mais uma crença limitante, ou cada vez que a gente tem mais um trauma, mais aumenta essa bola de energia dentro da gente. Tá? Essas pulsões do id, tá? Na realidade, elas são é a nossa essência. Tá?
as nossas vontades, os nossos desejos, são essas pulsões do id. Então, tudo aumenta, ela começa a aumentar tudo. Tá? Vai aumentando, tá? E cada vez fica mais forte essa energia. Tá? E é como se, por exemplo, você tem... E ela é mais forte, significa você não vai conter, não vai conseguir conter isso. E o pior é que essa energia, ela pode vir a provocar, se ela não for extravasada, ela pode vir a provocar, inclusive, doenças, que ela é a origem da maioria das nossas doenças psicossomáticas. A maioria das doenças psicossomáticas vem daí. Tá? E, às vezes, é uma doença psicológica, você cria aquela ideia, e, às vezes, essa doença psicológica se transforma até em doença real. Tá? Então, isso e como é que acontece essa geração? Porque cada vez vai aumentando mais, aumentando mais. Às vezes, uma simples coisa de um pecado, que era tão simples, o pecado era uma coisa boba, mas como você acredita que aquilo é pecado mesmo, tá? Se juntou com o resto, ele vai ficando forte, 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 e daqui a pouco ele vai ficar imenso. É como um prisioneiro, como eu botei aí, um presidiário, que ele diz ali, né? Poxa, fui solto antes de cumprir a minha pena, mas deu tempo de eu aprender 500 formas diferentes de matar. Por quê? Aquela energia psíquica nem era muito forte, nem era muito importante, nem era tão prejudicial a gente. Mas a partir do momento que junta uma com a outra, aí uma aprende com a outra. Daqui a pouco elas estão poderosas e vão brigar com o ego. Tá? E podem causar doenças mesmo. E essa forma de matar são as doenças psicossomáticas. Tá? Então, antes, elas iriam criar apenas neurose. Neurose, mas a partir do momento que está no presídio, está se juntando com as outras, daqui a pouco aumenta, pode ser uma doença psicossomática que pode matar mesmo, não tem nem dúvida. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar atento, que está dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós. Né? Então, a gente precisa reduzir isso. Né? Nós temos que reduzir isso. Então, precisamos reduzir essa energia. Como é que a gente vai reduzir essa energia? Nosso aparelho psíquico quer reduzir a energia o tempo todo. Quem dentro do aparelho psíquico quer reduzir? O nosso id. Então, o nosso id trabalha o tempo todo para reduzir essa energia. E ele tem vários caminhos para reduzir essa energia. Um é o da sublimação, outro atos falhos e outro sonho. Como nós vamos estudar o sonho, vamos ver o que é a sublimação e o que é o ato falho. Né? A sublimação é uma tentativa muito bacana, muito simples, mas que nem sempre é perfeita. Por exemplo, essa energia, você começar a se dedicar, você tem essa energia dentro de você, está cheio de ansiedade, de angústia, tristezas e tudo, então você sabe que tem algo dentro de você que está lhe pensando. Como você não começou a fazer o processo de sonho, então você nem faz nem ideia do que está lá dentro. Você sabe que está angustiado, tá? Aquela angústia dentro de você. Aí alguém diz, cara, vamos nos dedicar a uma causa nobre qualquer. Tá? Porque aí você, ao se dedicar àquela causa nobre, com certeza você vai extravasar isso e não vai ficar com tanta angústia. É uma sublimação. Então, a sublimação é uma coisa dessas. Por exemplo, aí você vai e se dedica a fazer o bem direto, né? Vai ser escoteiro, vai fazer um bem todo dia, uma boa ação todo dia, vai abrir uma instituição de caridade para fazer caridade, vai fazer um trabalho de levar alimento para tudo que é orfanato, que tem roupa, fralda, para tudo que é orfanato que tem na cidade. Então, você se dedica àquilo com intensidade, com frequência, você passa a viver aquilo. Então, esse viver aquilo faz com que essa energia ela comece a reduzir mesmo, ela começa a ser reduzida, porque você está extravasando energia dedicando a isso. Outro processo de sublimação, em vez disso, é você dedicar tanto ao seu trabalho para ser o melhor possível, o melhor que você pode, que você usa parte dessa energia. Então, muita coisa dessa energia pode ser reduzida na sublimação, seja ela para uma caridade, seja ela para se dedicar totalmente a uma causa de um trabalho, uma coisa assim. Né? Qualquer dedicação intensiva que você faça, você vai reduzir essa energia. Não elimina, mas reduz. Tá? Reduz bastante. Você vê, por exemplo, a energia sexual, ela é muito bem sublimada por muitos monges.
muitas pessoas de vida monástica. Muitas, não estou dizendo todas. Que muita gente tenta entrar na vida monástica, mas não consegue uma sublimação perfeita. Então, muitos conseguem. Eles não querem nem saber. Você vê várias pessoas que ficam viúvas, algumas pessoas mais idosas que ficam viúvas, conseguem sublimar o sexo. Muitos conseguem, outros não, mas alguns conseguem. Então, tudo depende muito do aparelho psíquico da pessoa, né? Então, a sublimação é um fato. Ato falho, nós já vimos. É um outro fato, é a parte do ato falho. Então, o ato falho, ele extravasa. Na hora que você, sem querer, fala aquilo, diminui a energia psíquica. Então, é até bom. Tá? Não se puna pelo ato falho. Se você puder pedir desculpa, né? Se a coisa for vexaminosa, tá? E puder pedir desculpa, olha um ato falho interessante. Ato falho provocado pelo diacho do corretor do celular. O corretor do celular, né? Você está escrevendo e, de repente, você não percebeu que o corretor corrigiu uma palavra da sua frase, mas corrigiu para um palavrão. E você não viu e, pumba, mandou. Tá? Lógico que aquilo foi um ato falho, não seu, foi do celular. Tá? Mas você enviou para a pessoa. Digamos que você estivesse falando com a pessoa mesmo, e aquele palavrão saiu, você tem que se desculpar. Ali é melhor você dizer, desculpe, foi o corretor. Então você tem que se desculpar também. Mas na hora que você mandou aquele ato falho, você aliviou um pouco. Então sempre tem um alívio. Tá? Bom, então essas são as duas partes. O outro é o sonho. O sonho, então, que a gente vai trabalhar em cima é o sonho, que é o melhor que eu considero, né? Então, essa aí é o quê? Nós vamos reduzir a energia psíquica, tá? Que é o fato primário, né? Aquela energia psíquica que foi criada por tudo aquilo que a gente falou, nós vamos, então, reduzir de todas essas maneiras. Agora, nós vamos ver pelo sonho, né? Só que o sonho tem duas facetas aí, tá? Duas facetas. Uma delas é que ele reduz mesmo, ele vai reduzir a energia psíquica, é a primeira coisa que ele faz. Mas existe um problema no sonho, tá? Muitas vezes, algumas vezes, nós temos medo que o conteúdo do sonho, mal entendido por nós, pode gerar outro fato primário, outro fato, que seria um fato secundário, para aumentar essa energia psíquica. Então, isso acontece muito, por exemplo, com pesadelo. Você tem um sonho tipo pesadelo, que normalmente o pesadelo nada tem a ver com mensagem para você. Normalmente. O pesadelo muitas vezes é causado por uma confusão mental, por você estar com febre, ou por estar com má digestão, comeu muito antes de dormir, coisas assim. Então, isso pode formar o pesadelo. Então, o pesadelo, aqueles monstros, aquelas coisas todas que podem acontecer no pesadelo, pode ser um elemento que vai gerar uma neurose. Aquilo pode assustar você de verdade. Tá? E esse, ao assustar, é como se fosse a geração de um trauma, um fato gerador de um trauma. Então, o sonho pode ter também essa face. A primeira, ele reduz a energia psíquica, extravasando. Agora, se ele é um pesadelo, ele pode ser o oposto. Ele mesmo pode gerar neurose na gente. Tá? Então, essa é uma coisa que pode acontecer com facilidade com a gente. Tá? Outra coisa, na hora da construção do sonho, tá? Que nós vamos ver a construção do sonho mais amanhã. Tá? Hoje a gente vai ver a base básica da construção do sonho. Ele é feito com matéria-prima, como tudo na vida é feito com matéria-prima. Então, nós vamos ver a construção do sonho como se fosse, como nós falamos anteriormente, como se fosse um roteirista de um filme que vai começar a construir o filme, a planejar o filme. Então, ele vai pegar, que matéria-prima ele vai pegar? Então, no filme, ele manda filmar aqui, filmar ali, cenas tais, e vai usando essas cenas todas. No nosso sonho, a matéria-prima é tudo que está nos nossos engramas. São todas as memórias arquivadas nos nossos engramas. Então, essa é a matéria-prima. Tá? Logicamente, uma da parte desses engramas é a nossa realidade, que está escondida, ou que está esquecida, ou desprezada. Os nossos engramas
eles estão tanto na parte consciente como na parte inconsciente. Tem engrama que a gente lembra todo dia e tem engrama que está na parte inconsciente que a gente não lembra nunca, tá? Só quando a gente é provocado. Então, esses engramas que estão na parte esquecida, na parte escondida, ou na parte que por algum motivo você não dá importância e você chegou a esquecer, desprezada, esses engramas são matérias-primas para o sonho, tá? Esse é um. A segunda coisa que a gente vai usar como matéria-prima são os conteúdos mentais inconscientes em geral, tá? E os conteúdos que foram barrados pelas crenças limitantes. Então, tudo isso é conteúdo para o sonho, é matéria-prima para o sonho. Que são o quê? Os conteúdos latentes, os conteúdos que estão em potencial lá dentro de você para poder constituir o sonho, tá? Então, essa é a parte principal do início da construção do sonho, tá? Quem são eles? Aí o que vai acontecer? O ID, como eu mostrei para vocês no aparelho psíquico, né? Ele vai então pegar todos esses conteúdos. Você vê, o conteúdo só tem verdade. Ele não tem nada mentido, nenhuma mentira aí, é só verdade, tá? Então ele vai pegar esse conteúdo, todas essas verdades, e vai construir um filme todo verdadeiro, sem sabotagem nenhuma, sem crença limitante nenhuma. Aí ele começa a construir esse filme, tá? E vai todo bonitinho. Aí nesse filme ele pega o quê? Nossa, aqui tem o cara barrou isso que aconteceu com ele por causa da crença limitante. Não, ele está sofrendo por causa disso, né? Ele está sofrendo por causa disso. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos mostrar para ele que ele barrou à toa, que não tem nada a ver, tá? Então, ele põe no sonho, tá? Nossa, ele esqueceu, ou foi escondido, foi desprezado. Então, tudo o que está acontecendo aqui, ele vai colocar no sonho, né? Ele vai, poxa, ele não se lembra, essa pessoa não se lembra que foi abusado sexualmente. E é por isso que ele está com essas ansiedades, angústias todas. Ele tem que lembrar para ver que já aconteceu, é passado, e não pode sofrer mais por causa disso. Então, vamos botar no sonho o abuso sexual que ele sofreu. Vamos botar no sonho o chifre que ele levou. Vamos botar tudo aquilo que transformou em trauma, vamos botar aqui no sonho. E o sonho fica lá todo construído bonitinho, tá? Com as mensagens todas bem claras para a gente. Então, a gente, quando sonhar aquele sonho, nossa, você vai descobrir tudo, toda a sua vida, tudo que está acontecendo, tudo que está te traumatizando, você vai descobrir ali. Mas aí vem um sabotador, que é o ego. O sabotador entra só para atrapalhar tudo isso que estava prontinho para desvendar os mistérios da nossa vida, tá? Esse sabotador, que é o ego, né? Ele vai, então, criar um monte de operação mental para disfarçar toda a realidade que foi colocada no sonho. Então, o sonho foi construído, o filme está feito, está gravado, está todo filmado, bonitinho, editado, tudo. Mas o ego, peraí, o filme não tá liberado, não. Então, ele pega o filme e começa a reeditar o filme todo. E nessa reedição do filme, ele começa a disfarçar toda a realidade que está ali, tá? Disfarça um monte, começa a disfarçar tudo. Por quê? Ele não quer que você descubra que foi abusado sexualmente. Ele não quer que você descubra o pecado que você fez. Ele não quer que você lembre de porcaria nenhuma que está trazendo angústia, que está provocando angústia e que, se não for resolvido, vai trazer uma doença psicossomática, tá? Mas ele não está nem aí para isso. Ele acha que você, não lembrando, não sofre, tá? E ele começa a disfarçar. Aí ele cria um sonho completamente diferente do sonho inicial. Ele vai criar o sonho manifesto. Então, aquelas duas palavras que a gente viu no início, latente e manifesto, vem por aí. O conteúdo latente é aquele que só tem só tem verdade. O conteúdo manifesto é a transformação daquela verdade em código, tá? Em código. Aí, o que é o sonho transformado, elaborado, todo reeditado? É uma experiência que você vai ter, consciente, né, durante o sono, que você pode ou não recordar depois que você despertar. Então, como é uma coisa que não vai te assustar, você não vai acordar com o sonho. Na realidade,
Se você sonhasse esse sonho, possivelmente as verdades que estão aqui seriam tão fortes para você que acordaria você e você ficaria assustado. Nossa, eu fui abusado sexualmente. Nossa, eu tive um pecado terrível. Tá? Então você poderia acordar. Então, uma das funções do sonho é fazer com que você não se assuste para não acordar. Outra é fazer você não sofrer. Então, isso é verdade, isso é real. Tá? Então, com isso, ele fica tão light, tão leve, tá? E tão não entendível, ele não tá, a mensagem está ali. Toda a mensagem que foi colocada está ali. Todo o conteúdo latente está ali, transformado, mas está ali, codificado. Só que como você não está entendendo, você não se assusta e não acorda. Tá? Esse aqui é o grande detalhe dessa reedição, que é a elaboração do sonho. Então, o que nós precisamos é ver como é que é feita essa elaboração, o que é feito nessa elaboração, para a gente estar preparado na hora que a gente começar a escrever nossos sonhos, para a gente poder começar a passar por cima de determinadas codificações e começar a descobrir as realidades. Então, o nosso papel vai ser, a partir de, não hoje, amanhã, nós vamos ver toda a elaboração do sonho, tudo que ele coloca, como ele faz cada coisa dessas, para que a gente possa se preparar para descobrir os códigos, descobrir as codificações, e, com isso, a gente ajudar o nosso cérebro a fazer essa identificação de tudo, essa interpretação, né? Interpretar tudo isso. Tá? Agora, quais são as nossas missões para hoje? Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a partir de agora, é a gente já começar a exercitar isso. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é aquele de quem não sonha fazer, e vai levar algum tempo, né? Que vocês vão ter que, quem não sonha vai ter que observar qual é a hora que o cérebro te acorda, né? Qual é a hora que o seu cérebro te acorda. Então, se você sabe a hora que o seu cérebro, descobriu a hora que o seu cérebro te acorda, coloca o despertador para 15 minutos antes, 30 minutos antes, né? Porque aí você corre o risco de já começar a realmente lembrar de alguma coisa. E aí lembra, mas não faça isso sem botar um caderninho, um bloquinho do lado, porque vai ser importante esse bloquinho, porque se a gente passar algum tempo, pode misturar com o dia a dia, alguém fala com você de repente, né? Aí daqui a pouco aquela memória foge. Então escreva imediatamente, o máximo possível. Ok, gente? Então, alguma dúvida mais? Ótimo. Então, vamos descansar, vamos preparar o sono, tá? Relaxar, reduzir a carga ao quantum de energia psíquica, e amanhã estamos de volta às 19 horas. Até lá, gente. Forte abraço para todos vocês.